Olá pessoal, me chamo Almir, sou de Brasília, nasci em 1964. Sou da Secretaria de Cultura desde 27 de janeiro de 1992, através de concurso público. Trabalhei mais de 25 anos no Teatro Nacional, devido ao fechamento para a reforma do teatro. Fui trabalhar no Espaço Lúcio Costa. Então, ao começar a trabalhar no Espaço Lúcio Costa, receber turistas, até mesmo pessoas de Brasília, me interessei em saber mais sobre Brasília e seus idealizadores de época. No caso, Lúcio Costa, Oscar Niemeyer, Juscelino Kubitschek, o 21º presidente da República, médico e militar. E venho através desse vídeo apresentar algumas fases da história de Brasília, como que essa foto da inauguração de Brasília em 1960, no dia 21 de abril de 1960. Essa foto foi tirada no dia da inauguração, são os candangos de frente ao STF. E essa foto aqui, Juscelino Kubitschek, junto com os diplomatas da época, de frente ao Palácio do Planalto. E na época da construção de Brasília, foi apresentado Oscar Niemeyer, apresentado Lúcio Costa, mas antes de Lúcio Costa conhecer JK, desde 1940, Oscar Niemeyer já conhecia JK. JK era prefeito em Belo Horizonte, então tem esse conhecimento, de JK e Oscar Niemeyer. E na época, quando foi apresentado o Lúcio Costa ao JK, Juscelino propôs para o Oscar Niemeyer projetar Brasília. E Oscar diz: não, eu vou fazer os palácios e vamos fazer o concurso. Então abriu o concurso na época e foram 62 participantes e 26 conseguiram entregar os projetos. E aí surgiu o concurso, teve os 6 finalistas e por unanimidade escolheram Lúcio Costa. E assim é um pedaço da história. E nós temos na Praça dos Três Poderes 3 museus: o Panteão da Pátria, o Espaço Lúcio Costa e o Museu da Cidade, que é o Museu Histórico. E lá conta que desde 1771, por Dom Pedro, já tinha uma ideia de transferir a capital para Brasília. Mas surgiu outro personagem em 1823, chamado José Bonifácio, e aqui tem a história, o relato que o professor Lúcio Costa faz ao manuscrito. E aqui o relatório do professor Lúcio Costa, que converteu o plano piloto, datilografado na época. E aqui é um pequeno mapa de uma foto que tem no Espaço Lúcio Costa, e aqui tem os croquis do Lúcio Costa. A vontade, na realidade, de Lúcio Costa era fazer Brasília de uma cruz, mas não houve a possibilidade dele fazer de uma cruz, por causa que desde 1894 tinha projetos para criar o lago, que foi da Missão Cruz. 1894 eles queriam inaugurar Brasília juntamente com o Lago Cheio. E até na história diz que o JK recebia telegramas, pessoas mandando telegramas para ele e dizendo que ele jamais ia encher aquele lago. E um certo dia o lago encheu e ele mandou o telegrama dizendo que encheu. E aí aconteceu a inauguração de Brasília no dia 21 de abril de 1960. E aqui está os croquis dele. Eles tiveram que arquear. A vontade de Lúcio Costa, na realidade, foi fazer Brasília da Cruz, mas não foi possível por causa da topografia da cidade. Segundo Lúcio Costa, afirma o relevo da cidade. Não deu para ele fazer conforme a cruz.
e também teve a topografia, os geólogos vieram estudar o terreno e também a criação do lago. E nessa foto aqui, no final do vídeo eu vou explicar sobre essa foto, que é um grande mistério que eu descobri lá no Espaço Lúcio Costa, e lá tem um espaço, no Lúcio Costa tem um espaço na maquete, uma direção que quem entra lá com a ideia que Brasília é um avião, vai sair lá com outra ideia de outra coisa, e não de um avião. E nessa foto aqui, Brasília era só cerrado, aqui é o Marco Zero, rodoviária do plano piloto, que é o Marco Zero, o encontro dos eixos. Quem vem da asa norte para a asa sul no eixão, passa no famoso buraco do Tatu, e quem vai da torre de TV e desce para a esplanada dos ministérios, passa por cima. Então é o encontro dos eixos, como diz a história. E aqui nesse lugar, nesse espaço aqui é a Praça dos Três Poderes. O Palácio do Planalto fica nessa localização, STF nessa outra localização, e Congresso Nacional fica no meio. E o Congresso Nacional tem 100 metros de altura e 100 metros e a mesma altura da torre do mastro da bandeira. A bandeira tem 286 metros, pesa 40 quilos, e todo primeiro domingo do mês é trocada a bandeira, é hasteada no mastro da bandeira lá da Praça dos Três Poderes, o mastro nunca fica sem bandeira, enquanto uma sobe, outra desce. E em cada ferro daquele está escrito o nome de um estado. E esse desenho aqui, que eu quero apresentar, ele houve uma alteração no mapa de Brasília. No projeto de Brasília. Aqui, por exemplo, o jardim zoológico não seria legal, um jardim zoológico dentro da cidade, e nem o cemitério aqui na norte não existe o cemitério, e o aeroporto. E o aeroporto, ele também teve que tirar, né, porque não seria viável o aeroporto próximo do setor habitacional que fica no final da Asa Sul. E o Jardim Botânico também foi tirado. E aqui PPB é Primeiro Projeto Brasília. E no final do vídeo eu vou falar a confusão que as pessoas fazem, Asa Sul, Asa Norte e Plano Piloto. Existe uma confusão, inclusive na história. Por isso que eu quis apresentar esse vídeo para as pessoas se conscientizar da nossa história. E aqui no Espaço Lúcio Costa tem essa foto, que é um espaço dedicado por Oscar Niemeyer, Lúcio Costa, criador do Plano Piloto. E lá tem duas datas, 1957 e 1992. 1957 foi o começo da construção de Brasília, e Brasília só foi inaugurado após encher o lago, que ele é artificial, como eu relatei. Ele tem 48 km de extensão, 12 a média, e a profundidade máxima 38. E Lúcio Costa nasceu em Tours, na França, veio para o Brasil em 1917, se formou na Escola Belas Artes, se formou em 1924, e uma coisa engraçada, que Oscar Niemeyer, em 1934, estagiava no escritório de arquitetura de Lúcio Costa, e em 1939 eles começaram a trabalhar junto, Oscar e Lúcio Costa. Por isso que Oscar Niemeyer conheceu e apresentou em 1939, e em 1940 Oscar Niemeyer conheceu o JK, na qual eu relatei no vídeo anterior. E em 1957 começou a construção de Brasília. O projeto nasceu em 1956,
através de Lúcio Costa, pelo concurso na qual foi falado. E em 1957 começou a construção de Brasília, e Brasília só foi inaugurada em 1960. Aí vem Oscar Niemeyer. A maquete de Brasília, ela tem 176 metros quadrados, e ela foi feita em 1988 e só foi inaugurada em 1992. Enquanto isso, a maquete estava fora do país e em exposição em outros países ou outros estados, e o nosso amigo inesquecível Oscar Niemeyer, enquanto o espaço estava sendo construído para receber a maquete, ele estava construindo a maquete enquanto ela estava fora, construindo um espaço. Então, Oscar Niemeyer fez um projeto do espaço para receber a maquete. E aí, no dia 27 de fevereiro, quando já estava tudo preparado para a inauguração, era aniversário de Lúcio Costa, criador do plano piloto. Esses dois aqui é Lúcio Costa, inclusive nessa foto tem Brasília cidade que eu inventei. E no dia do aniversário de Lúcio Costa foi inaugurado. O Lúcio Costa estava com 90 anos e essa foto foi tirada lá no espaço no dia da inauguração. Inclusive tem a nossa amiga que trabalha lá, tem o Charlie, né, que fala, que usa no pescoço. Lá na França eles têm o costume, e ela pediu para ele não usar no pescoço, e ele colocou aqui, e foi tirada essa foto no dia da inauguração e o dia do aniversário de 90 anos de Lúcio Costa. E também temos aqui, lá naquele espaço, a maquete em braille. E essa é a maquete em braille para pessoas deficientes visuais, né, que tiver problema de visão, vai ler em braille e entender como é Brasília, né? E aqui nós terminamos essa parte e vou falar da borboleta. E essa é a borboleta na qual eu falei anteriormente. E eu fiquei assim meio curioso para saber a história, porque existiu um certo homem chamado Adalberto Lancense, que participou dos projetos da construção da cidade. Em 1958, ele afirma que Brasília foi projetada para lembrar uma borboleta. Então, quando eu li essa história, eu vi que esse desenho parece uma borboleta. E uma borboleta, quando ela sai do casulo, ela sai com as asas todas amarrotadas. E com 8 horas, 6 horas, 4 horas, ela está lá pendurada no casulo. Quando a gente volta, a borboleta já foi embora. E então, nascendo Brasília. E aqui nós temos também esse desenho, o formato de Brasília, e temos essa foto comparada na mesma história que Adalberto Lancense conta. E também houve um relatório que escreveu para justificar o projeto. O arquiteto diz que o formato nasceu de um gesto primário de quem assinala um lugar ou dele toma posse. 2 eixos cruzando em ângulo reto, ou seja, o próprio sinal da cruz. E o formato arqueado, segundo o próprio, foi um ajuste feito para se adequar ao relevo da região, mas para ele se assemelha a uma borboleta. Isso quer dizer, o próprio Lúcio Costa afirma que Brasília tem a assemelha ao de uma borboleta. E também aqui eu tenho um documento da Câmara dos Deputados, todo mundo pode ver, e aqui a evidência em fase de extinção, de presumir que o Distrito Federal pudesse se dividir em mais de um município, ou acontecendo,
não excluiria a possibilidade de o Distrito Federal ter diversos municípios, mas tão somente um deles poderia ser a capital federal. O artigo 32 da Constituição Federal é todavia venda tal solução. E aqui mais embaixo, nesse processo, nesse artigo, diz assim: e ao nos remetermos às origens históricas do Rio de Janeiro, tornou-se capital do Brasil, vice-reino em 1763, na condição de município neutro, ou com proclamação da República em 1889. Continuou como capital federal, sendo município neutro, transformando em Distrito Federal. E mais embaixo tem aqui a realização do sonho de Dom Bosco, deu em 1960 pela vontade política do presidente Juscelino Kubitschek e sua equipe urbanística, Lúcio Costa, arquiteto Oscar Niemeyer e o engenheiro Bernardo Saião, que coube ao primeiro fazer o traçado urbanístico do plano piloto Brasília, baseado-se na figura de uma borboleta e não de um avião. E essa é uma história que eu estou passando para os brasilienses e os brasileiros, tanto como fora do país, para que venham entender que Brasília foi projetado para lembrar uma borboleta e não um avião, porque eu trabalho lá no Espaço Lúcio Costa e chegam pessoas explicando lá para as pessoas que é um avião, e aquilo ali me corrói, porque a história, na realidade, Brasília foi projetado para lembrar uma borboleta, e tem pessoas que chegam lá, começam a apresentar a maquete, começam a falar de Brasília, aí vem outras pessoas e me pede para ler, para me contar um pouco da história, e aí a pessoa ouve que eu falo que é uma borboleta, a pessoa se sente envergonhada porque mentiu dentro da maquete. Assim também mentiram para mim na época que eu estudava na escola, e eles falavam que Brasília era um avião. E ao trabalhar no Espaço Lúcio Costa, eu comecei a me aprofundar um pouquinho na história e fui descobrindo essa história. E realmente lá na maquete tem um espaço lá que onde, quando eu levo a pessoa, eu começo a mostrar, as pessoas saem com uma ideia totalmente diferente de um avião. Uma borboleta, as pessoas saem de lá de dentro com a imagem na cabeça de uma borboleta.